Fala aí, pessoal, estamos em mais um Wolfcast, juntamente aqui com o meu sócio Rodrigo Luiz Bitello. Nosso sócio Pedrinho não pôde vir hoje, o homem está muito ocupado. Juntamente aqui com o nosso grande amigo Luciano, um dos proprietários da maior construtora de São Leopoldo, ou uma das maiores. Uma das maiores, né? Conta um pouquinho da história, homem, da planta e obra, por favor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, primeiramente. Seja bem-vindo aí. Obrigado, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. Contando um pouquinho da história da Planta e Obra, a Planta e Obra é uma empresa que já está há mais de 37 anos no mercado das incorporações em São Leopoldo, e ela foi fundada pelo meu pai e pela minha mãe. Acho que bastante gente já conhece um pedaço dessa história, né? E de lá para cá eles vieram trilhando esse caminho das incorporações, sempre muito focado em imóvel de médio e alto padrão, residencial na cidade de São Leopoldo, que é onde a gente tem o nosso maior mercado, né? Os anos foram passando, a empresa foi crescendo, foi adquirindo alguns terrenos, foi construindo, foi aumentando a marca e se tornando hoje a referência que ela é na cidade de São Leopoldo, né? Tanto para os clientes como para fornecedores. A Planta e Obra, ela conduzida sempre pelo meu pai do lado da minha mãe, e de um tempo para cá que a gente começou a fazer essa transição, que a gente chega hoje aonde nós estamos, que é a Planta e Obra totalmente administrada e operada pela minha irmã e por mim. Minha irmã Priscila, que faz parte também do quadro societário, e hoje são as pessoas que administram e fazem toda a parte operacional da empresa. Minha mãe já não participa mais de nenhuma tomada de decisão, e o meu pai, ele participa de algumas tomadas de decisão, mas mais como conselheiro. Ele já não participa mais da operação, da administração, do dia a dia. Ele continua frequentando, continua trazendo as ideias. Não podemos perder também um cara que nem ele, que tem uma cabeça muito boa e que construiu tudo que ele fez até hoje, saindo do zero. A opinião dele tem que ser sempre respeitada e relevada, né? Porque muita experiência. Isso é uma pergunta. Como é que começou isso? Como é que começou a Planta e Obra? Que ano? Como é que se iniciou essa ideia de se tornar um construtor? A Planta e Obra ela começou em 1986. Ideia do meu pai. Antes disso, ele era funcionário. Ele era funcionário do irmão dele, que tinha a Getter Engenharia em São Leopoldo, que foi uma empresa... Teu pai é arquiteto, né? Meu pai é arquiteto de formação, formado pela Unicinos. E ele trabalhava com o irmão dele, que era da Getter Engenharia, uma empresa muito sólida em São Leopoldo naquela época. Que fazia incorporação. Fazia incorporação, fazia a mesma coisa que nós fazemos hoje. E a Getter Incorporações, depois com o tempo, ela acabou fechando, ele acabou tendo alguns problemas financeiros e não conseguiu dar sequência. Mas meu pai trabalhou durante 5 anos com ele como projetista, arquiteto projetista. Na época, todos os desenhos à mão, não se existia AutoCAD, não se existiam as tecnologias. E... ele que auxiliava, ele era o braço direito dele nessa parte de incorporações, tanto de elaboração de projeto, ele que fazia os projetos, como ideias também do que poderia ser feito. E acredito eu que com o tempo ele foi vendo que era uma oportunidade muito boa, que era um mercado muito interessante, e que ele tinha uma capacidade muito forte para desenvolver os projetos e achar a mercadoria certa para botar no mercado naquele momento, e resolveu se desvincular do irmão na época, né? Que daí que surgiu a Planta e Obra. Então ele trouxe todo aquele conhecimento que ele adquiriu com o tempo, trabalhando, e depois dali surgiu a Planta e Obra. No início, bem no início, durante uns 3 anos ele teve um sócio, que não é, além da minha mãe ele teve um outro sócio, mas que logo não deu certo, eles se desfizeram, ele ficou em Novo Hamburgo e o meu pai ficou em São Leopoldo. Então, dali para frente. Percebo hoje que a Planta e Obra ela é uma empresa muito conceituada pelos prédios, né, que faz. Hoje, o prédio mais bonito de toda a região hoje é o Platinum, né? Para mim, pelo menos, é um dos prédios mais bonitos que tem. Vocês começaram já sempre fazendo prédio residencial, comercial, ou vocês chegaram a algum momento a fazer casas? Não, o foco da planta ele sempre foi edifícios, sempre vertical, né? Nunca horizontal, que são as casas, né? Sempre empreendimentos, apartamentos. O foco principal sempre foi apartamento de médio alto padrão. Nesse momento do Platinum que tu comentas, é um edifício obviamente comercial, né? Mas que entra dentro daquele padrão que a gente sempre construiu, né? Vertical e de alto padrão. A Planta e Obra ela sempre foi marcada por isso, porque se tu pegar os principais empreendimentos de São Leopoldo, pelo menos no meu ver, e talvez no teu também, que é o que tu comentaste agora, tu pega o Platinum, por exemplo. O Platinum é uma baita referência de um edifício comercial em São Leopoldo. Pô, não tem quem não conheça, né? Em toda a região, né? Eu não sei se tem algum parecido com o Platinum hoje na região. Talvez indo a Porto Alegre... Não, eu digo no Vale do Sinos. No Vale dos Sinos tu não encontra, né? No Vale dos Sinos tu não encontra. Em primeiro lugar, pela localização que ele tá, pela vista que ele traz, vocês conhecem lá, sabem como é que é, pelo externo dele, aquela pele de vidro, então ele é muito marcante, tem um complexo de lojas embaixo, está muito bem localizado.
localizado, perto dos bancos. Então toda empresa que se instala lá, além de esteticamente e funcionalmente ela está muito bem, por tudo que oferece o Platinum, tem também o auditório lá para 120 lugares, tem um espaço gourmet, então a empresa que quer fazer eventos, ela não precisa sair lá de dentro. Ele atende a empresa também em quesitos de localização, perto de cartório, perto dos bancos, então essa é uma referência muito boa. E sim, a Planta e Obra, ela sempre focou nesse mercado de médio alto padrão, porque se tu pegar outros empreendimentos, por exemplo, o Silvestre no Morro do Espelho, que é o residencial nosso, também é um prédio que já foi entregue há bastante tempo, que até hoje ele está muito marcado por ser um prédio muito bem projetado na sua planta de apartamento, com praticamente 200 metros quadrados, e visualmente, para quem olha de fora, um prédio que depois de tanto tempo ele não perdeu a beleza, né? Ele continua um prédio moderno. Assim como o Goldenville, que é o empreendimento ali no Morro do Espelho também, aquele 1 por andar que tem, é um prédio que foi entregue em 2002. É um prédio, tu olha hoje ele de fora... Ele acho que é um dos maiores apartamentos da cidade. Não sei se é o maior ou... Se não é o maior, é um dos maiores. Não, ele é o maior, tem 440 metros de área privativa, um apartamento por andar, então te traz uma exclusividade. É um prédio que depois de tantos anos, desde 2002, da hora da entrega, ou 97, quando estava sendo construído, ele não perdeu a modernidade. Tu olha para ele hoje, as cores é bacana, o design é bacana, e o apartamento com tamanho expressivo, né? 440 metros não encontra mais hoje. É um sonho aquele prédio. O mercado até mudou um pouco, eu acho que 440 metros hoje nós não faríamos de novo, né? Porque eu acho que não teria mercado para isso, mas sem dúvida nenhuma é emblemático, né? Tá marcado na cidade desde 2002, ninguém conseguiu ou não tentou pelo menos fazer algo parecido, e ele continua lá, né? Continua lá marcado para São Leopoldo. Isso é um diferencial da Planta e Obra. Eu percebo que é os prédios mais lindos, não tem, né? Luciano, quais hoje tu vê as tendências hoje no mercado da construção civil e para que lado que tá indo? Qual é a tendência porque hoje deu muita mudança, né? Até tu falaste agora a questão de tamanho. Antigamente tu fazia prédios de 300, 400, 200 e poucos metros quadrados. Hoje tu vê alto padrão de 100 metros quadrados, 90 metros quadrados, se enquadra no alto padrão. Não sei o que tu acha disso? Não, eu concordo contigo. Eu acho que a gente teve uma mudança muito forte nos últimos anos. Eu acho que os apartamentos... Ainda tem procura para apartamentos com uma área, com uma metragem privativa muito grande, né? Isso aí a gente não pode negar, mas tudo depende do mercado que tu está inserido, porque tu tem que ter um poder aquisitivo muito alto também, né? Porque a gente sabe que não é barato tu ter um apartamento desse, e também manter um imóvel desse padrão, ele acaba se tornando muito caro e depois na hora da revenda tu não consegue entregar ele. Mas eu acho que sim, eu acho que diminuiu um pouco essas áreas privativas, as pessoas buscavam imóveis de menor tamanho, porém depois da pandemia a gente teve que fazer uma nova leitura do mercado. Por tudo que a gente passou, desde de março de 2020, as pessoas ficando mais em casa, eu acho que o home office, eu não vou dizer que ele veio para ficar 100%, mas que as grandes empresas estão aderindo a ele mesmo sem a pandemia, eu acho que isso aí é fato, né? Isso aí não existe. Então aquela pessoa que antes pensava, ou aquela pessoa que estava em apartamentos menores, apartamentos teoricamente pequenos para o nosso padrão até então, ela já está repensando, ela também quer uma coisinha um pouquinho maior para ter um espaço para receber os amigos um pouco maior, para ter um espaço para trabalhar em casa, para ter um home office. E uma coisa que a gente bate muito na tecla, até depois acho que a gente vai falar um pouquinho do nosso lançamento, que a gente bate muito na tecla são as áreas de uso comum. Eu acho que tu até pode reduzir o tamanho do teu apartamento, trazer apartamento para 90 metros quadrados, 100 metros quadrados, eu não vejo problema, desde que tu entregue uma área de uso comum muito completa, porque a área de uso comum ela é a extensão da tua casa, né? Ela é a extensão da tua casa. Então ter uma área de uso comum muito bem elaborada, muito bem decorada, mobiliada, eu acho que o teu apartamento ele não precisa ser tão grande, porque tu recebe as pessoas ali. Pô, tu tem um salão de festa bacana, tem um espaço gourmet, tu tem uma piscina, tu entende? Aquela metragem quadrada antes, dentro e privativa do apartamento que tu precisava para trazer todo mundo lá para dentro, ou até mesmo para trabalhar, hoje em dia nas áreas de uso comum tu consegue também atender um cliente, fazendo um espaço de coworking para ele fazer uma reunião, para ele atender um cliente. Eu acho que é isso que está mudando. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que não tem mais espaço para esses grandes apartamentos, que nem nós comentamos do Goldenville, mas eu acho que a gente também não, pós-pandemia, a gente também não pode reduzir tanto, porque a gente entende também que as pessoas, depois de tudo que passamos, de tudo que vimos as pessoas passar, elas ainda querem um conforto dentro de casa ou na área de uso comum, né? Que é um espaço para trabalhar, que é um home office em casa, ou que é um espaço bacana para receber a família e os amigos, né? Isso eu não tenho dúvida. Ou seja, a tendência é muito em cima de ter infraestrutura no prédio, várias opções de piscina, enfim, áreas comuns. Nós ainda acreditamos nisso, porque se tu pegar esse nosso lançamento e pegar os próximos lançamentos que a gente tem para os próximos anos, que são a sequência de outros 4 lançamentos, a gente vai explorar muito isso. Apartamentos bons, grandes, 120, 105 metros quadrados, mas que sempre vão ter uma área de uso comum muito forte. Seja com piscina, seja com espaço gourmet, salão de festa, espaço zen,
espaço coworking, todos os nossos projetos estão contemplando isso, porque é o nosso entendimento. Acho que tu tem que ter um apartamento confortável, mas tu tem que ter uma área de uso comum. Só que, claro, sempre cuidando para aquilo não se tornar muito caro para se manter, porque depois tu eleva muito o valor do condomínio e tu acaba não achando público para aquilo, né? Então tem que fazer um equilíbrio, né? Tem que fazer um equilíbrio, entregar o que o povo quer, o que a população busca, mas também cuidando sempre do custo, porque querendo ou não, uma pessoa que compra hoje um imóvel, ela olha muito o custo fixo, né? Todo mundo faz essa conta. Quanto é que vai me custar o condomínio por mês? Quanto é que eu vou gastar no ano de condomínio? Então, a gente sempre cuida com isso, né? Sempre cuida com isso. Aproveita o gancho aí, já que tu tá falando, já fala desse novo empreendimento aí que vocês lançaram semana passada, né? Terça-feira. Que é o Luiza, né? Perfeito. Fala pra nós um pouco aí qual é o diferencial do Luiza, que eu já ouvi falar bastante coisa do Luiza, hein? Já tá repercutindo, né? Já tá repercutindo. A gente lançou na terça-feira passada, lá no auditório do Platinum, até dando um gancho aí do Platinum que a gente falou por ter a estrutura, né? A gente recebeu 110 pessoas lá, foi bem bacana o lançamento. A gente lançou o Luiza 343, que é o primeiro de uma sequência de lançamentos nosso da Planta e Obra, depois dessa nova era da Planta e Obra, né? Porque a gente ficou aí, acho que uns 7 ou 8, 9 anos sem lançar nenhum empreendimento focado só no comercial. Comercial que eu digo, lojas ou agências bancárias para alocação própria, né? Então, por isso que talvez a gente não tenha ouvido tanto falar na Planta e Obra no mercado da incorporação nos últimos anos, porque realmente a gente estava afastado. E depois de algumas reestruturação e também uma sequência de estrutura de sucessão familiar entre eu, minha irmã e meus pais, a gente resolveu retomar no mercado da incorporação. E o primeiro lançamento da sequência que terão foi o Luiza 343, que a gente fez na terça-feira lá no auditório do Platinum. Ele é um empreendimento com uma metragem privativa de 90 metros quadrados, então vai muito naquilo que a gente comentou agora. São 9 andares, são 36 apartamentos ao todo, 4 apartamentos por andar. Todos apartamentos de 3 dormitórios, tá? 2 deles com lavabo, 2 deles não. Todos com 2 vagas de garagem e sim uma área de uso comum muito completa. Lá vai ter tudo que eu citei agora há pouco, que é o espaço cowork, o espaço zen, área de uso comum, academia, piscina. Espaço kids, externo e interno. Vai ter um bar para assistir futebol, receber os amigos, que não é um espaço tão grande quanto o salão de festas. Então, o que a gente buscou fazer? A gente buscou um apartamento confortável, que são 90 metros quadrados, 3 dormitórios, que a gente entende que é uma das carências hoje que tem no mercado, e entregando para quem acha talvez que aquele apartamento não seja o suficiente para receber alguém, uma área de uso comum, muito bem decorada e mobiliada, que já será entregue por nós, tá? Então, todas as imagens que estão circulando aí do nosso empreendimento, elas vão ser entregues dessa forma. Então, o que acontece? Depois, quando tiver a constituição do condomínio, tu não vai precisar fazer aquela chamada extra para mobiliar todas as áreas de uso comum, que muitas vezes isso não dá certo, porque cada um tem um bolso e cada um tem um gosto, né? E as coisas acabam não saindo da maneira que tu imaginava. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entregar tudo mobiliado para que aquele cliente final que entra, ele invista no apartamento dele e não se preocupe com as áreas de uso comum. Então, esse é o perfil do nosso imóvel. 90 metros quadrados, 3 dormitórios, com uma área de uso comum bem elaborada para que tu possa aproveitar. Né? E isso é extremamente importante. Eu moro num apartamento onde tem bastante infraestrutura e tu percebe como tu aproveita aquilo, né? Eu, particularmente, eu julgava que, cara, tenha, não tenha. Talvez fosse um custo que tu não iria usar, né? Tanto faz. Eu percebi, cara, como tu conhece pessoas nas áreas comuns e quando ela é ampla e ela te oferece esse tipo de proposta, é muito interessante mesmo, e eu acredito que seja tendência, né, de fato, né? Eu acho que cada vez mais, com certeza, vai vir. Eu acredito que seja a tendência, justamente isso que tu falaste agora, a questão da socialização, né? Tu acaba conhecendo pessoas, fazendo novas amizades e talvez até um próprio networking para tua área de trabalho, coisa. Eu acho isso interessante, entendeu? As pessoas saírem um pouco daquele mundo digital, que a gente sabe que é necessário hoje, todo mundo explora ele da melhor forma possível, mas que tu possa ter aquele convívio também entre as pessoas, né? E o Luiza, a gente também, só finalizando sobre o empreendimento, a gente trouxe um conceito, que é a minha irmã que cuida da parte das incorporações e principalmente da parte arquitetônica, a gente trouxe um conceito, para quem já viu as imagens da fachada dele, um conceito totalmente diferente, porque se tu olhar ele hoje, é diferente do que o São Leopoldo já tem, que é aqueles, e me enquadro nisso também, a Planta e Obra se enquadra nisso, naqueles projetos básicos que a gente sempre vinha fazendo, entendeu? Então, esteticamente, para quem olha para aquele empreendimento, realmente vê que teve uma referência diferente. A gente trouxe uma equipe de Porto Alegre, de arquitetos, um escritório de lá, para que pudesse trazer junto com eles essa ideia de Porto Alegre, um projeto elaborado de uma forma diferente, que tem uma estética diferente, que tem um paisagismo muito conectado com as áreas de uso comum, que se tu olhar as imagens, eu acho que fica muito claro disso, justamente por isso, que a pessoa possa aproveitar aquele empreendimento, obviamente é a casa dele, mas fazer uma extensão da casa também nas áreas de uso comum, né? E não ficar restrito só no apartamento, né? Essa é mais ou menos a ideia. Isso é top. Luciano, uma pergunta. O que tu espera do mercado imobiliário nos próximos anos aí? O que tu vê desse mercado?
Eu acho assim, eu acho que o mercado imobiliário, ele sempre foi um bom negócio, tanto para quem atua na área, como também para quem é investidor, né? Eu acho que vou ser repetitivo aqui se eu falar que talvez é o investimento mais sólido que existe hoje, né? Por tudo que ele representa, pela valorização do imóvel, pela solidez que ele tem, por tu ter a matrícula do seu imóvel lá registrado, eu chamo assim, tu ter o concreto ali, então ele é um bem que ninguém te tira, né? Ele é um bem que ninguém te tira, ele está sempre lá. E raras são as vezes que tu vê uma pessoa que te fala que investiu um imóvel e perdeu dinheiro. Entendeu? É difícil, a não ser que tu não faça uma escolha correta. É o que eu sempre digo. Eu espero, por exemplo, respondendo a tua pergunta primeiro, eu espero que do mercado imobiliário nos próximos anos ainda uma crescente maior do que a gente já teve nos últimos anos. Eu acho que a tendência dele, falando de São Leopoldo propriamente dito, eu acho que a tendência dele sim é crescer, principalmente nessa parte residencial, onde a gente está querendo explorar, porque São Leopoldo ficou carente muito tempo de boas opções, entendeu? Não só da gente, vem uns lançamentos agora nos últimos anos que se tornaram boas opções, eu concordo, mas durante muito tempo tu conversa com as pessoas querendo talvez mudar e às vezes buscavam até em Novo Hamburgo algumas opções bacanas para se morar. E é justamente isso que a gente quer mudar. A gente quer manter quem é de São Leopoldo ou quem quer morar em São Leopoldo, pelo menos entregar a possibilidade para que ele possa escolher uma coisa bacana. Então eu espero uma crescente muito grande no mercado imobiliário de São Leopoldo, tanto para o imóvel residencial, o comercial eu acho que ele já está consolidado, né? Eu acho que a gente vê em São Leopoldo aí todos os terrenos bem localizados, tomando conta, se transformando em comércio, se transformando em loja. Eu acho que sim, eu acho que a locação também ele é um bom negócio, mas as vendas dos apartamentos e vendas de salas comerciais, a tendência é sempre valorização, né? Sempre valorização. Indo para a linha de crédito, mano. É o nosso negócio. Agora vamos falar um pouquinho do nosso jogo, né? Tu percebe que hoje os bancos, as taxas de juros altas, isso com certeza, né, impede muito as pessoas de conseguir alcançar os objetivos de comprar um imóvel, enfim. Hoje, qual a alternativa que tu vê interessante, né? Obviamente, vocês vendem imóvel na planta, acho que é uma excelente alternativa. Créditos, vocês fazem bastante por consórcio, na época que a construtora estava em pleno vapor, muito financiamento. O que era o jogo que o pessoal mais fazia, assim, que tu percebia? Puxando um pouquinho do nosso histórico, porque agora nós estamos retomando, eu posso te falar uma perspectiva do que eu imagino do que será, mas do que a gente já teve, pegando um pouquinho do nosso histórico, sempre aquele financiamento direto com a construtora, né, durante o período da obra, que para mim é interessante, porque eu trabalho com o dinheiro do meu cliente e nele tem os reajustes de INCC das parcelas e vai corrigindo, que é importante para mim, porque eu também na hora da compra do material eu também tenho essa correção. Mas bastante consórcio, eu vi na época que a gente estava vendendo imóveis prontos, obviamente, vinham bastante cartas de crédito contemplada e financiamento bancário, né? A gente pegou ali uma fase também onde a taxa de juros estava mais baixa e eu acho que acontecia mais. Mas a minha tendência agora para esse novo empreendimento é aquele financiamento direto com a construtora, 36 vezes, corrigido pelo INCC, e lá na entrega da chave eu estou deixando 30% do valor do imóvel para que ele seja quitado depois que eu entregar, ou através de uma carta de crédito contemplada, ou através de financiamento bancário. Daí tudo vai depender de como essa taxa de juros, como a Selic vai se comportar até lá, né? Que isso aí é uma incógnita, eu acho que para todo mundo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer para lá, né? Vai acontecer, né? Ninguém sabe. Ô, Luciano, saindo um pouquinho da planta e obra e perguntar uma pergunta mais pessoal do Luciano, né? Eu sei que o Luciano é engenheiro de formação, né? Engenheiro civil, e morou fora do país por um período e tal. Tu te formou aqui, tu te formou fora, tu foi para fora para estudar, tu aprendeu coisas lá que trouxe inovação para cá. Qual foi a ideia de tu ter ido para fora? Então, eu sou formado em engenharia civil. Logo após a engenharia civil, eu já fiz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, que era muito um momento da planta e obra onde eu atuava mais na parte operacional, ia para dentro de obra e tudo mais. E depois, com o tempo, eu senti a necessidade de uma transformação. Eu senti a necessidade de que, o Luciano talvez ele vai ser muito mais importante dentro da empresa como um gestor do que propriamente na parte de operação, porque a parte de operação tu acaba contratando muitas pessoas capacitadas e as pessoas elas fazem para ti os empreendimentos. Agora, quando tu tá na área de gestão e tu quer delegar isso para uma empresa, é mais complicado, entendeu? Principalmente uma empresa nossa familiar, que não é uma empresa grande tudo bem, tu consegue delegar essas funções. Então, naquele momento, depois de eu me formar em engenharia de segurança do trabalho, uma área totalmente técnica, eu parti para a área da gestão. Aí logo na sequência, pela Unicinos também eu me formei fiz um MBA de gestão empresarial,
e agora estou finalizando pela Fundação Getúlio Vargas um MBA em Gestão Financeira. Então o meu foco dentro da Planta e Obra ele mudou totalmente. Ele lá, Luciano, lá em 2010, quando se formou em Engenharia Civil, de cabeça na parte operacional, parte de engenharia, e depois com o tempo eu senti isso, que poxa, eu acho que eu tenho que me dedicar mais na parte de gestão para que eu possa também fazer essa sucessão e essa transição de gerações, né? Porque eu focado na parte operacional fica mais complicado. Aí passaram-se os anos, de 2010 até 2016 eu trabalhei na parte operacional, aí que surgiu a ideia de eu ir morar nos Estados Unidos. Aí eu fiquei morando 1 ano e 2 meses em San Diego, na Califórnia. Eu fui para estudar, mas nada técnico voltado para a área da engenharia ou de gestão. Fui, na verdade, assim, ó, um estudo de inglês, digamos assim, que é o que todo mundo faz. Intensivo. Né? Um intensivo de inglês, mas o meu objetivo principal nessa minha ida não era tanto eu aprender inglês, era mais a vida me ensinar muitas coisas que aqui talvez eu não tivesse a oportunidade de aprender. Abrir a mente. Abrir a mente, exatamente. Cara, tu volta com outra cabeça, tu volta com outra mentalidade, não só sobre a vida profissional, mas sobre a vida pessoal como um todo, né? Tu acaba botando umas 10 no lugar, tu fica longe de quem tu gosta, de quem tu realmente ama e tu começa a pensar algumas coisas, né? E aquilo ali foi muito importante pra mim, além do inglês, claro, mas eu não considero o inglês que eu fui aprender lá como principal. Eu acho que eu considero, principalmente a relação com pessoas, que a gente falou antes, eu morei com um casal de São Paulo também, então tu acaba fazendo network, acaba aprendendo muito, acaba entendendo sobre as dores das outras pessoas e tu acaba conseguindo ter uma troca muito bacana. Então a minha ideia de morar fora era aprender inglês, principal objetivo, mas quando eu voltei não foi o principal foi tudo que eu aprendi sobre a vida lá. E aquilo pra mim, eu falo até hoje pro meu pai, eu brinco com ele, talvez se eu não tivesse morado lá, hoje eu não teria me tornado quem eu sou, porque eu amadureci demais, até em algumas atitudes minhas, de vida, de empresa, a gente amadurece, não adianta, né? E dali quando eu voltei em janeiro de 2017, que eu voltei dos Estados Unidos, fevereiro de 2017, foi quando eu voltei pra Planta e Obra, pra daí sim assumir ela como gestor, como sucessor, como proprietário, que até então eu trabalhava na parte mais operacional. E meu pai, antes de eu ir viajar, que ele que, né, obviamente, como sempre tocava. Então, a partir de janeiro de 2017, que daí eu assumi mais essa parte de gestão. Tudo gradativamente, obviamente, né? Começou tendo algumas responsabilidades, daí foi aumentando até chegar nos últimos aí 2 anos que eu e a minha irmã, a gente tomou conta total da empresa e a gente conseguiu afastar meu pai e minha mãe para dar um descanso para eles também. Né? Quando tu veio de lá, tu veio já com o intuito de assumir a empresa, de não vir vim, com cara. ideias diferentes? Não vim, cara, não vim. Sou honesto em falar, poderia aqui dizer que aquilo lá me transformou e a partir daquele momento que tudo mudou, mas na verdade não. Na verdade eu voltei porque o meu projeto era apenas 1 ano, poderia até ter ficado mais, mas eu acho que teria que abrir mão de muita coisa aqui, né? E senti a necessidade no meu pai também de alguém para auxiliar ele. Porque ele estava sobrecarregado. Na época, minha irmã também tinha a empresa dela, que até a gente conversou fora do ar aqui sobre a One Incorporações, que é uma empresa que ela tem. Então, ela também estava muito focada na empresa dela e eu vim mais para suprir essa necessidade do meu pai de alguém para fazer a sucessão, porque meu pai foi aumentando a idade dele, ele estava sobrecarregado, nós tínhamos algumas obras na época e tal, então eu vim para isso. Mas não vim focado para nada, simplesmente voltei para ajudar. E daí entrei para dentro da Planta e Obra novamente, ali eu fui conquistando o meu espaço, né, devagarinho, respeitando o tempo dele também, né, cara? Porque essa parte de sucessão é muito complexa de tu se fazer, né? Tu tirar a hierarquia de quem é o criador de tudo, que nem o meu pai, o mentor de tudo. Pô, o cara saiu do zero e conquistou tudo que ele conquistou, tu conseguir fazer essa transição. Se ele não tivesse a cabeça que ele tem hoje, a gente não estaria aqui onde a gente está, com uma sucessão familiar completa, eu e minha irmã administrando 100% a Planta e Obra, porque, digamos, entre aspas, ele estaria sentado em cima do negócio, que acontece com 90% das famílias. Isso aí tu pode conversar com quem tem empresa e tenta fazer uma sucessão. O principal obstáculo não é nem o conhecimento que as gerações para cá têm, e sim aquela pessoa que é a dona de tudo querer passar o bastão, né? A questão de ego também, de tudo, envolve muita coisa, né? Não envolve só dinheiro, envolve ego, envolve postura, tu vai tirar a caneta da mão do cara que assina. É difícil, cara, é difícil. E foi tranquilo? Mais ou menos. Cara, meu pai tem uma cabeça muito boa, ele é um cara muito consciente. Bom, tanto que ele chegou aqui onde ele chegou, né, saindo do zero, então só tenho a agradecer pra ele tudo que ele conquistou. Ele é um cara super esclarecido, é um cara que lê muito, é um cara que escuta muitas pessoas. Então isso facilitou muito. Claro que foi um processo demorado, comecei em 2017 esse processo aí para nós finalizar em 2021. É uma coisa lenta, entendeu? É difícil, mas hoje está tudo resolvido, graças a Deus. E hoje ele agradece também pela insistência que eu e minha irmã tivemos em fazer essa sucessão, porque hoje ele continua, não no contrato social, mas ele continua proprietário da Planta e Obra, porque obviamente eu e minha irmã, apesar de termos a caneta na mão, essa hierarquia de respeito vai
citei eternamente, tudo que ele falar ali a gente vai concordar. Ele é né? a cara da Planta e Ele Obra. é a cara da Planta e Obra, ele é o criador, entendeu? E ele é o nosso principal conselheiro, né? Ele é o nosso principal conselheiro. Tudo que a gente precisa e as principais ideias também vêm muito dele, né? Mas não foi fácil também fazer para ele, né? Então, mas as coisas aconteceram. Tudo tem que ser no seu tempo, né? Não adianta. Né? Quais foram hoje os maiores desafios que vocês atravessaram assim em algum grande empreendimento e como vocês superaram? Eu acho que talvez eu não vá saber te trazer um específico, mas obviamente o grande desafio dentro do mercado da incorporação, da construção, é a parte financeira, né? É a parte financeira, que obra ela não é difícil de fazer, desde que tu tenha o dinheiro. Eu achei que tu ia falar mão de obra. Hã? Achei que tu ia falar mão de obra. Pode ser que esteja dentro disso, mas tu pensa comigo, a mão de obra por alguns momentos ela esteve escassa e foi difícil a contratação. Mas para mim o grande obstáculo de uma obra, até daqui para frente, ou o que a gente já passou, é a parte financeira. Porque a obra ela custa muito caro, a obra ela envolve muito dinheiro. E para quem tem uma empresa sólida, que nem a gente tem, que nem algumas empresas de Soleopoldo são e são responsáveis, tu tem que ter muito cuidado, né? Porque uma obra, assim como todo mês ela vai muito dinheiro, se tu não está vendendo e não está tendo o aporte de recurso, que seja através de terceiro ou de alguém, tu acaba tendo um problema na frente. E a velocidade da obra, a qualidade da obra se dá, obviamente, através da situação financeira, né? Porque, que nem eu digo, a obra ela não é difícil de fazer. Tu tendo dinheiro, hoje em dia tu tem pessoas capacitadas, tem técnicos capacitados e tem mão de obra também, tu acaba encontrando, e tem tecnologias. Hoje em dia, nós estamos em 2023, hoje com muita tecnologia tu resolve muito dos problemas, só que tem que ter dinheiro. Então, eu acho ainda que vai ser daqui para frente, caso eu tenha algum problema em obra, eu diria que é mais a parte financeira. Por isso que eu digo assim, sempre quando tiver um lançamento, procurar lançar ele um pouquinho antes da data de início, para que a gente possa vender algumas unidades, fazer um caixa, começar a ter um recebíveis para daí iniciar a obra, tu entendeu? Porque é o coração de tudo, né? A parte financeira e comercial é o coração de tudo. A mão de obra, sim, ela teve muito Eu ia tempo. perguntar sobre a escassez de mão de obra, porque eu percebo que quando tu contrata, claro, não tô falando de uma grande empresa, mas tu contrata os caras para fazer um pequeno serviço, os caras combinam contigo, não vão, chegam faltando gente. Mas isso continua igual, né? Isso eu brinco com meu pai, papai, os problemas que tu encarava lá em 1990 são os mesmos em 2023. Eu acho que isso aí não vai mudar. Eu acho que vai chegar daqui 10 anos, nós vamos conversar de novo e esses problemas eles vão ser igual. Eu acho que o grande desafio é se adaptar a esse tipo de situação, porque eu acho que isso aí vai continuar acontecendo. Escassez de mão de obra, talvez... Não, e mão de obra qualificada. Qualificada, difícil de achar qualificação na mão de obra, o cara que combina contigo não vai, aquele orçamento que ele passou que não é o verdadeiro. Então tu tem que estar estruturado e preparado para esse tipo de situação, e daí tu ir contornando ela, porque isso aí sempre vai existir. Então, eu já não trago isso mais como um problema, eu sempre digo lá dentro da empresa, a gente não pode mais usar como desculpa lá dentro a escassez de mão de obra, a falta de qualificação, a gente tem que achar uma solução para isso, porque isso aí vai existir sempre. Então, já sabemos que isso existe, então quando começar a obra, isso não pode ser um problema, a gente já tem que estar com a solução pronta. Então, por isso que eu te trago aqui como principal obstáculo, talvez, do empreendimento é a parte financeira. É quando talvez tu não venda da maneira que tu imagina e tenha que... Não que tu não vai conseguir fazer a obra, a gente tem uma carteira de locação que a gente conseguiria aportar, só que, no cenário perfeito é tu não usar dinheiro de terceiro, não usar o dinheiro de sócio, porque aquilo também tem um custo, né, cara? Nenhum dinheiro vem de graça, né? E se tu fosse dar um conselho para uma empresa que está começando, roubei a pergunta do Bitelo. Qual conselho tu daria para uma empresa que está começando no ramo da construção civil, vamos dizer, obstáculos que ela vai enfrentar, pontos que ela deve prestar atenção? Hoje, se tu estivesse começando do zero, absolutamente do zero, basicamente tu está retomando, né? Mas hoje uma pessoa que está sendo do zero igual o teu pai um dia começou. Cara, se tivesse que dar um conselho para alguém próximo de mim, e já pegando por experiência algumas coisas que eu vi, não dentro da minha empresa, mas que eu vejo talvez em algumas outras empresas, tá? Focado na construção, mas tem alguns elementos aqui que eu vou te trazer que talvez servem para outras empresas também. Cara, vai iniciar uma empresa, seja ela, vamos falar da construção civil, sempre iniciar ela muito bem estruturada. Isso eu falo na parte documental, parte de receita, tudo bonitinho, dentro da maneira que tem como ser. Por que eu digo assim para ti? Às vezes as pessoas elas se iludem com o lucro que elas acham que estão tendo. Acho que a gente comentou isso um dia no almoço também. Às vezes a pessoa acha, eu iniciei no mercado da construção civil e tô vendendo uma casa lá 500, 600 mil, olha aqui quanto é que eu faturei esse ano, tá entrando dinheiro, e nem sempre o faturamento ele é resultado. Então eu diria para uma pessoa que está começando agora. Esqueceu do imposto. Esqueceu se passou tô vendendo na guia. portanto, mas isso esqueceu aí. dos honorários Às do vezes corretor. a pessoa olha assim, exatamente. Rico, né? Às vezes a pessoa olha assim, vou vender essa casa a 500 mil e de material e mão de obra eu vou gastar 300. Eu tô ganhando demais. Cara, tu tem que olhar todo por trás que tu tem para tu manter uma empresa, para tu manter um administrativo, para tu manter uma contabilidade, para tu manter o imposto em dia, para tu fazer um reinvestimento.
É complicado, às vezes tu só pensar nisso, mas muitas empresas pensam, entendeu? Não só na área da construção. Eu vou vender a 300, custou 200, ganhei 100, daí já sai comprando carro, sai comprando não sei o quê, e as coisas não são assim. Mas para a pessoa que está no mercado da incorporação e iria iniciar, uma coisa que eu sempre bato na tecla, tu pode até ver pelos nossos terrenos, sempre primar pela localização. Eu acho que a localização do empreendimento, além da qualidade, além do design, tudo é importante, mas a localização, muitas vezes, ela se vende sozinha, entendeu? Então, às vezes, tu pega um terreno, consegui um terreno de Barbado, vou pagar um pouquinho menos e tal, mas ele não é tão bem localizado, ele é fugindo aqui. Às vezes, tu vai pagar o preço ali na frente, entendeu? E esse a menos que tu pagou no terreno vai te custar muito caro lá na frente. Então, eu diria para a pessoa assim, cara, monta uma empresa estruturada. Primeiro lugar, conheça a tua margem de lucro, conheça a tua estrutura, saiba dos teus custos, não só o custo variável lá da obra, conheça o teu custo fixo, sabe quanto é que tu gasta, sabe quanto é que é a contabilidade. Outra coisa que eu digo para as pessoas, entenda do teu imposto, sabe o que tu tá pagando, porque tu conversa com amigos nossos, as pessoas às vezes não sabem nem qual é o sistema tributário que estão enquadrada. Cara, tu tem que entender disso. Isso faz parte para tu dar certo, entendeu? Acho que a empresa da incorporação, da construção, ela é muito mais do que eu construir a casa. Construir a casa é uma das coisas que eu tenho para fazer. E todo o resto que tem, gestão de pessoas, por exemplo. Às vezes as pessoas esquecem, ponto. Acho que a gestão de pessoas é tão importante quanto a gestão financeira, entendeu? Então eu diria isso. Vai escolher um terreno muito bem localizado. Capricha no projeto. Eu acho que faz diferença. Está fazendo diferença hoje em dia, entendeu? A pessoa que vai te comprar um apartamento, vai te comprar uma sala, caprichar no design. A pessoa quer receber uma pessoa na tua casa, receber um convidado, quando for abrir ali a porta do condomínio, pô, que fachada legal, que área de uso comum legal, que paisagismo bacana. Eu acho que isso tudo soma na hora da venda e soma principalmente para a cidade, né? Para a gente fazer produtos diferenciados e as pessoas se agradarem mais de morar aqui. E principalmente conhecer internamente a sua empresa, né? Que é o que eu faço hoje, né? O Mano, o pai do Luciano, que trabalha com nós lá, ele disse que ele tem muitos imóveis, né? Ele tinha muitos imóveis na Independência e tal. Eles têm ainda, né? E aí nós conversando um dia, falando, né, sobre localização, sobre aonde comprar, aonde construir. Daí disse que o pai dele disse assim pra ele, tem 3 coisas que tem que olhar quando tu for comprar. Localização. Exato. 3 coisas. Todo mundo bate nessa tecla, conselho, né? Não adianta, né, cara? Eu acho que o principal ponto é isso, né, cara? E tudo isso que tu falou sobre gestão, sobre conhecer a sua empresa, isso é muito importante para qualquer empresa, né? Eu acho que para qualquer negócio ficar de em pé, tu precisa entender de indicadores, precisa entender de gestão, precisa entender do tributário, precisa entender de administração em geral, né? Então, isso é um conselho que serve para qualquer negócio, né? Isso é importantíssimo, né? Para qualquer segmento, né? Exatamente. Tu iniciou o teu negócio, ou se tu já tem o teu negócio rodando e tu ainda não sabe analisar indicadores, ou tu não entende de contabilidade, cara, ninguém tá dizendo aqui para se tornar um cara formado em contabilidade, cara, mas tu é obrigado a entender o teu sistema tributário, tá no Simples Nacional, tá? Por que eu tô no Simples? Por que eu tô na faixa 2? Por que eu tô na faixa 3? Por que eu tenho fator R? Por que eu não tenho? Eu tô no presumido, por que eu pago essa porcentagem? Por que eu tenho adicional? Às vezes tu pergunta para donos de empresas, as pessoas não sabem te responder. Não, eu pago, meu imposto deu tanto porque o contador me mandou. Nós mesmos chegamos a pagar no Simples Nacional mais do que se estivesse no presumido. É isso que eu digo, daí tu tem que entender, mas por que eu tô pagando isso? Talvez porque tu tava faturando muito, foi pra quinta faixa do Simples Nacional, valia mais a pena tu mudar pro presumido. Então essa análise, claro, o contador ele pode dar umas dicas, mas tu é obrigado. É o que eu digo assim, ó, o verdadeiro gestor de empresa, ele é obrigado, ele não precisa se aprofundar em tudo, mas ele é obrigado a flutuar em todas as áreas. Exatamente. Eu tenho que sentar, eu não faço operacional hoje, eu não faço incorporação, não vou muito na obra, mas eu sou formado em engenharia de segurança do trabalho. Eu sou obrigado a sentar com o engenheiro ou ir na obra e saber identificar algum problema e conversar com ele à altura sobre isso. Eu sou obrigado a sentar com o contador e pelo menos entender os termos que ele está me dizendo e ter capacidade para questionar ele. Eu sou obrigado a sentar com a menina que faz o meio administrativo e perguntar por que ela fez aquele lançamento diferente do que eu queria. Tu entende? Às vezes as pessoas falam, não, quem faz a contabilidade é o tal, quem faz a administrativa é tal e a obra é tal. Não é assim que funciona. Então, assim, ó, o bom gestor, ele flutua em todas as áreas. Área financeira, mas eu não gosto da área financeira. Cara, tu tem que entender onde é que tu pode deixar teu dinheiro, onde é que tem risco, onde é que não tem, onde é que tem uma liquidez imediata, tu entendeu? Tu tem que saber sobre tudo, senão uma hora tu vai pagar o preço, não vai ter jeito, cara. O Luciano, eles consideram um cara conservador em investimentos, em negócios? Totalmente. Sem sombra de dúvidas. Totalmente. Puxei muito do meu pai, né? Meu pai é 100% conservador, né? Eu gosto de só onde é certeza, né? O ganho às vezes é menor, mas tu tem a certeza de que vai dar certo. Não tem né? risco. Né? Principalmente, até porque eu trabalho na área da construção, que o imóvel ele é conservador, né? Não tem dúvida, escolhendo bem a empresa, claro, às vezes eu digo assim, mas eu comprei um imóvel e não me entregaram. Bom, mas daí é uma questão de decisão na hora da compra. Mas o imóvel, ele é sem risco, né, cara? Se tu compra de uma empresa sólida e escolhe um imóvel bem localizado, de um acabamento bacana, não tem como tu perder dinheiro. Então ele é um investimento sólido. E eu no banco também, eu não vou na renda variável, eu vou só na renda fixa, aquela que me dá certinho, vinculada a Selic, ou uma pré-fixada, para não ter risco. Eu gosto de saber o que eu vou ganhar, eu não gosto de ter surpresa, né? Mesmo que a surpresa seja positiva muitas vezes, né? Mas
Aí tem que entender um pouco mais. Né? A grande maioria do público, eles compram o imóvel na planta, né? Como investimento ou para moradia mesmo? Que se tu fosse hoje definir em porcentagem ali, o que tem mais? O que é mais comum? Cara, em porcentagem eu não sei te dizer, mas eu acho que tudo depende do perfil do imóvel. Se tu pega um imóvel com valor agregado menor, aonde tu tem uma possibilidade de ganho maior, tu vai atrair muito o investidor. Ou até um imóvel muito bem localizado, onde se ele não ganhar na venda, ele ganha na locação. Tem bastante hoje, o cara que quer comprar para imobilizar e para alugar. Só que daí tem que ser imóveis de valor agregado menor, porque a locação do residencial, por exemplo, para ela te dar um retorno, ela não pode ser imóveis muito grandes. O kitnet hoje ele te dá mais retorno na locação, talvez, do que um apartamento de 2 ou 3 dormitórios, dependendo do valor que tu investiu, né? Então, eu vou dizer que depende do perfil de investimento, do empreendimento. Esse perfil desse empreendimento que eu estou fazendo, claro, eu conto com alguns investidores, acho que vai ter venda para investidor sim, só que ele é um empreendimento que arranca de 700, 750 mil. Pelo padrão de acabamento que todo mundo viu, eu acho que eu vou ter 80%, 90% de vendas pro consumidor final. Que é aquele cara que quer um lugar para morar bacana, aquele cara que quer uma área de uso comum bem desenvolvida, que é um projeto legal. Porque o investidor, nem sempre ele vai olhar para tudo isso que a gente citou aqui agora há pouco, né? Ele quer matemática, né? O investidor, ele quer matemática. Eu paguei 400, eu tenho possibilidade de revender a tanto, mas caso eu não revender, é um apartamento de 2 dormitórios, no centro de Leopoldo, eu vou alugar 2 pila. Então esse cara já tem a matemática dele formada, vai ter o 0,5 de retorno de alguma maneira. Então, não saberia te dizer em percentual isso. Eu acho que depende muito do perfil do empreendimento. Muito do perfil do empreendimento. O comercial, o Platinum, por exemplo. O Platinum comercial, quando nós vendemos na época lá em 2010, a maioria que comprou foi investidor. A maioria comprou investidor. Por quê? Prédio bem localizado, daquela maneira que nós entregamos, um prédio comercial onde a rentabilidade da locação ela era garantida, né? Então foi mais para investidor. Agora tu faz um prédio mais alto padrão residencial, o cara não vai comprar um apartamento de 3 dormitórios, dificilmente vai ficar com um apartamento de 3 dormitórios, imobilizar 1 milhão para depois tu alugar, pra né? Alocar é eu acho que para mim não faria sentido, pelo menos, né? Para mim não faria sentido. Então, homem, referente à localização de São Leopoldo, para onde tu vê a cidade crescendo? E falar um pouco também da região que tu vê que está crescendo mais como cidade, enfim, uma visão estratégica agora da Planta e Obra. Não dá para entregar assim, favor. né, cara? Vou falar lá onde é que a gente tá entregar o ouro pro daqui a pouco falar onde é que eu tô comprando os terrenos aí. Fala, não dá, né, cara? Só, então, não dá, né, cara? Dá uma... Cara, o que eu vou te dizer? Falando de localização, né? Não vou citar centro aqui, mas quando a gente fala em empreendimentos de mais alto padrão, acho que a pessoa que vai consumir ou que ela vai querer comprar, eu acho que o Morro do Espelho, ele ainda é um dos preferidos do imóvel residencial, né? A pessoa que vai morar, quer morar bem, porque essa pessoa que paga um pouco mais no imóvel, ela pega um imóvel mais de alto padrão, de 3 dormitórios, na maioria dos casos ela foge um pouco do centro. Ela quer um negócio mais bacana, quer um negócio bem localizado, perto do centro, mas não quer no centro. Ela quer um bairro, mais bairro, né? Não tão centro. Eu acho que quando a gente cai muito para a questão de investimento ou apartamentos menores, eu falaria que o centro ele é a região que a gente aposta ainda. Tanto que 2 empreendimentos desses 4 que nós vamos lançar, 2 são no centro, 1 é no Morro do Espelho. Então 2 no centro, 1 no Morro do Espelho. São os nossos bairros preferidos para investimento, né? Falar em crescimento da cidade, lá próximo do condomínio, lá onde está saindo lá do Sun Garden, eu acho que a cidade está crescendo bem para lá, aquela avenida está bem desenvolvida também, eu acho que vai ter bastante coisa para lá. A princípio, para cima lá daquele condomínio vai sair um outro condomínio horizontal, também acho que de um padrão um pouco menor, mas está crescendo também. Na própria Avenida Imperatriz, ali nós temos, na própria Avenida Feitoria, indo para o condomínio, lá perto do Altos do Pinheiro, nós temos um terreno, onde nós vamos construir também, é um dos lançamentos que a gente vai fazer, mas a gente acredita que para lá, a tipologia de mercadoria ela tem que ser um valor agregado menor, né? Um pouquinho mais baixo, tu vai ficar em torno dos 500 mil reais. Então eu te diria que isso, para escolher hoje, para construir, se tu pegar o nosso histórico, até ou é Morro do Espelho ou é centro. A gente não gosta de fugir muito disso. Entendeu? Ali onde tá saindo o Luiz ali é espetacular também, que é São José, né? Tá no centro, né? Ali é o São José. A pé tu vai pro centro. Aí que tá. Ali, então eu acho que ali cai muito no conceito Morro do Espelho, tu entendeu? Tu tá num bairro residencial, que é o São José, mas na verdade se tu descer a rampa ali, tu tá na Lindolfo Collor, que é, querendo ou não, a Lindolfo Collor com a São Joaquim, ali até onde a gente tem um bulevar, é o principal ponto hoje de São Leopoldo ali, porque a Independência a gente sabe que depende do público, não é onde o pessoal vai, né, tirando aquela parte nova lá. Então assim, tu saiu do Luiza, tu desceu o 34, tá no centro. Então acho que isso que o pessoal busca muito é isso, que se tu for ver na nossa característica de empreendimento, a gente também quer. A gente quer bairros onde fiquem próximos do centro, e o Morro do Espelho e o São José se enquadram bem nessa característica. Top. Luciano, aproveita aí para deixar o Instagram da Planta e Obra, o teu aí Instagram, para o pessoal seguir vocês aí, dar uma olhadinha nos empreendimentos. Claro. Tudo que a gente fala aqui sobre empreendimento, sobre imagens, está tudo no nosso Instagram da Planta e Obra, é @plantaeobra_1.
@planteobra_1 e o meu Instagram é @lucianogueter. Pode seguir lá que tem todas as informações. Hoje, no mundo digital que nós vivemos, está tudo lá, né, Tudo cara? lá, né? Então, além de conhecer os empreendimentos lá, tu consegue ver o acompanhamento da obra, consegue ver as nossas novidades, imóveis que tem para locação. Lá consegue entrar em contato com o pessoal lá. Tudo, lá tem na bio, tem o contato que dá para fazer direto. Fala aí, sabe, uma coisa que eu achei muito interessante, a gente falou no almoço, né? É a característica, né, da Planta e Obra de ir levar, né, o cliente ver o empreendimento, fazer a apresentação do apartamento, da construção. Isso eu achei muito interessante, né? A imobiliária leva, né, o cliente até vocês fazem toda a apresentação. Agora que nós voltamos, né, para a parte de incorporação, até na parte das locações eu faço também, né? Eu acho muito importante, particularmente, a proximidade do proprietário, ou do dono da loja, do imóvel, da incorporação, com o consumidor final. Principalmente agora na venda, né? A locação não entendo, mas na venda, tu ter essa proximidade, eu acho que tu passa muita credibilidade e confiança para quem está comprando. Tu aproxima, né? Porque, a pessoa está fazendo um investimento lá de 700, 800 mil. Tu traz ela para tua empresa. O que é a minha ideia? É receber sempre os meus clientes, ou potenciais clientes, não precisam ser clientes ainda, né? Dentro da minha empresa, fazer a apresentação do projeto ali dentro, junto com a imobiliária parceira que trouxe o cliente, né? Para que ele possa conhecer a estrutura da empresa, sentar comigo, sentar com a minha irmã para apresentar o projeto, ali tirar todas as dúvidas. Por quê? Porque tu acaba atalhando, né? Porque daí, o cara já está ali do nosso lado, ele conversa sobre tudo, ele tira todas as dúvidas, a gente consegue apresentar da melhor forma possível em parceria com o corretor que trouxe ele ali, né? E eu acho que se eu fosse cliente, eu queria estar nesse lugar também. Eu acho que eu queria sentar com o proprietário, eu queria conhecer a sede da empresa, ver a estrutura, porque é o que nós falamos há poucos, né? Eu acho que tem que confiar nessa empresa que tu está comprando, porque, tu vai botar uma grana boa lá, às vezes é o dinheiro que tu juntou, tu vai pagar umas parcelas significativas e tu precisa receber aquele imóvel da maneira que tu tá vendo, né? E nada mais certo do que tu ir até o local e conhecer as pessoas que estão por trás disso tudo. Porque por trás de CNPJ sempre tem o CPF, né, cara? Tem que confiar nas pessoas, não adianta, né? Uma coisa que é muito interessante, os nossos clientes fazem, né? Eles compram imóvel na planta, por isso que eu perguntei bastante sobre região que vai expandir, porque é o interesse, né, do nosso cliente, que é investidor também de consórcio. E eu percebo que muitos compram imóvel na planta, né, e faz já uma carta de crédito com o intuito de quando o imóvel ficar pronto, como tem esse saldo a pagar, né, na entrega das chaves, eles usam a carta de crédito para o pagamento disso. E a gente tem muito cliente que tá com esse intuito, com esse objetivo, né, de fazer isso. Então, saber as melhores localizações, saber os lugares, a gente pode dar uma baita dica pro cara. Isso é interessante. Ele compra, ele já faz o consórcio já pensando naquele saldo final que ele vai ter que pagar os 30% do imóvel lá que ele vai ter que pagar. Ele compra na planta com o intuito da valorização, né, que gera, né, até a entrega da vai pagando as prestações e quando chegar lá na hora de quitar o imóvel, ele usa a carta. Usa a carta de crédito em vez de usar o financiamento, que é mais barato, que tá com as taxas lá em cima. Exatamente. Né? Então, ganha dinheiro nisso aí também. Exatamente. Além duas vezes, né? Duas vezes. No mesmo lugar ganha duas vezes. Exatamente. Muito bom. Então, quero agradecer a presença ilustre do amigo. Muito obrigado. Acho uma conversa muito produtiva. A gente entender um pouco desse mercado da construção civil é muito importante para o nosso negócio. Claro. Que a gente consegue passar isso para os nossos clientes também, né? E mostrar um pouco do trabalho da Planta e Obra, que é uma empresa que a gente admira demais. Perfeito. Tá? Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, Luciano, pela presença aí. Abraço para toda a galera aí da nossa região aí. Conseguimos trazer o ilustre Luciano Gueter aí para trocar uma ideia com nós. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Ficamos muito felizes aí pela tua presença. Perfeito. Eu agradeço vocês também o convite, a oportunidade de participar, porque nesse novo momento da Planta e Obra, eu acho que é importante a gente mostrar como as coisas estão e qual é a nossa ideia também a médio e longo prazo, né? Para as pessoas entenderem que a gente realmente voltou para o mercado da incorporação, que muita gente queria isso, porque sempre gostou do produto que a gente entregou. Então, essa oportunidade que vocês me deram de contar um pouquinho da minha história, eu acho que foi muito, muito bem-vindo. Obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima, pessoal.